No ar, o podcast Mandacaru. A partir de agora, Kaká Produções, trazendo para você os maiores artistas do rádio e da TV, conectando o Brasil e o mundo. A partir de agora, na Rede Rádio Mandacaru Sati, o comando é dele, Kaká Produções. Muito bem, gente, gravando aqui nosso podcast para o Brasil e o Mundo. Estou aqui com meu parceiro Valmir Meirelles, do podcast Duas Conversas, e meu parceiro aí, Jota Santos. E a gente vai trocar ideia hoje, falar dos passados, falar da carreira dele, falar da carreira do Valmir Meirelles. Sejam bem-vindos e vamos continuar o nosso bate-papo. Kaká, prazer imenso estar aqui pela primeira vez. Você está no começo do podcast e é um começo... O começo sempre é difícil para tudo, né? E eu torço que você consiga almejar o sucesso mais e mais. Você é um cara batalhador, a gente sabe da tua história lá do passado. Você está numa nova fase e podcast, eu imagino que para você seja uma novidade. Mas tem que ter um princípio, tem que ter um começo. Vai ter alguns perrengues, daqui para frente você vai entender. Mas faz parte do processo, sorte para você. E o prazer estar do lado desse parceiro aqui, que é o homem da grana. Jota Santos, moral. Cara, em primeiro lugar, gostaria de agradecer pelo convite, parabéns por idealizar esse novo projeto e estar ao lado desse cantor, apresentador, comunicador igual o Valmir Meirelles é para mim uma grande honra e obrigado por esse convite, por fazer parte dessa equipe aqui nesse momento, para mim é muito gratificante. E vai ter surpresa para você também hoje aí, né? Porque você vai ser o entrevistado daqui a pouco. Ei, que legal. Gente, aqui somos todos do rádio, nosso parceiro Valmir Meirelles de longas datas. Ele trabalhava numa rádio, eu trabalhava no outro. Esse parceiro aqui, eu trabalhava numa rádio, ele trabalhava depois do meu programa, eu entreguei um programa para ele redondinho. E a gente vai falar de rádio, de talento. O podcast a gente pode interromper, porque é uma conversa. Sim, claro, então de repente o pessoal em casa pode achar estranho. Né? E vocês são referência mesmo, porque quando eu comecei no rádio, vocês já estavam, né? Eu ouvi o Jota, bicho. Eu tô conhecendo o Dário hoje, que está aqui nos bastidores, mas o Dário já conheci de longa data. Nome, nossa, Seu Zé, né? Eu faleci de Seu Zé, que é o cara que eu não sei muito da história, mas o pouco que eu sei, o Seu Zé foi um dos precursores dessa ideia de rádio comunitária. Eu trabalhei junto, o Dário também. Zé, seu irmão, eu sei. Eu trabalhei na Brasil FM, na época, era Brasil, Águia Dourada e a Onda. Era São Paulo, Trans São Paulo. Que era do Dário. Isso, exatamente, Trans São Paulo, exatamente. E eu lembro muito bem dessa época, com muito bom gosto, assim, porque Zona Sul era Trans São Paulo e Águia Dourada. E a Líder Sul, que era do Campo Limpo, né? A Líder Sul, exatamente. Então, assim, na minha região era a Onda e a Brasil FM. E a Brasil FM. Isso. E foram épocas de grandes aprendizados, né? Porque com certeza. O rádio, naquela época, ela abriu as portas para... E um detalhe, viu, Jota? Um detalhe importante que a galera... não tem muita noção, a galera do forró de hoje, é que essas rádios eram as rádios que propagavam o forró. O forró é o que é hoje, não é por causa de Mano Velho, Mano Novo. Mano Velho era de madrugada, ninguém nem escutava. Não. Quer dizer, tinha audiência, claro, mas essas rádios que tocavam forró o dia inteiro, Trans São Paulo, Águia Dourada, Brasil FM, Onda FM, Líder FM. É muito essas forte. rádios que fazia a dona de casa e o cara, o forrozeiro, e Guarapirão, Patativa. E em uma época que não tinha rede social, internet. É verdade. Exatamente. Que diga o Frank Aguiar, que nasceu dentro da Águia Dourada FM. Com certeza. O seu Zé, o Dário Magalhães, tem uma grande responsabilidade no sucesso dele, né? Sim. O próprio Francis Lopes. Essa galera toda. Exatamente. Então, bem lembrado isso. As casas de show ouvia, por exemplo, Águia Dourada, um programa que nem o do Kaká, que Kaká fazia um programaço maravilhoso. Das 10 às 13 horas. E às 13 eu entrava com o programa Sem Medo de Ser Feliz. E assim, hoje eu sou conhecido em alguns locais, depois de tantos anos. Ainda por conta da rádio. Ainda por conta da rádio. Eu fico feliz pra caramba, porque você fala, poxa, eu ouvia Jota Santos, falo, puxa vida. Então isso pra mim é gratificante. E hoje estar aqui pra gente relembrar esses causos é muito maravilhoso. Recordar, matar a saudade, é bom demais, né? Fico feliz. E era uma época, o Dário lembra muito bem, que era uma época difícil. Eu não conto as vezes que eu estava na Brasil, porque eu fui para Brasil. Na verdade, eu virei locutor por acidente, porque eu não conseguia. Eu queria botar a minha música para tocar, não conseguia nem imprensa e tal. Falei, vou bancar a minha música para tocar. Porém, eu preciso de locutor. Só que o locutor cobrava 3.000 vezes. Eu não tinha locutor. Falei, quer saber? Eu vou fazer o programa. Só que muitas vezes eu estava num programa
eu via a ligação do dono, desliga a rádio, some daí, desce, desliga tudo, fecha tudo, porque era uma perseguição infernal. Era demais. Hoje as rádios, por exemplo, aqui a Águia Águia Dourada. Dourada, tá tudo legalizado, bonitinho, né? Tem as frequências, né? Tem. Sim, sim. Mas aquela época, não sei se pra vocês era assim. foi, Nossa, foi. pra nós era um perrengue. É complicado. Porque complicado. incomodava as grandes. E a gente, Sim, claro, e a gente é. fugia igual. Nossa, falou, a Federal tá baixando. Igual o cão da cruz. Tinha que correr, porque É tinha porque que baixar. naquele tempo, cada uma rádio queria jogar mais longe do que a outra. Rapaz, então, a Trem São, tinha a Trem distância, São né? Paulo, a Trem São Paulo era altura, né, Dário? Era. A Trem São Paulo, o Jamilson. Tu conheceu o Jamilson? Rapaz, Jamilson tinha um cimo da Trem São Paulo. Porque a rapaz, Trem quem São não tinha, pô? a gente sabe que a Águia Dourada hoje que tá ocupando esse espaço, mas a Trem São Paulo era Globo. Na verdade, a Trans São Das Paulo, rádios porque também comunitárias. tinha um nome forte dentro, Era. né? Que Zé Lagoa tinha o programa aqui que disputava, né? O programa, o programa do Zé programação de o todos programa os Zé Lagoa artistas ganhava do Mano Velho e Patativa. Mano Novo. O programa do Zé Exatamente. Lagoa não só ganhava, como ele colocou um menino para trabalhar, qual eu não lembro, não recordo o nome do rapaz, mas assim, era um trabalho muito. O menino era bom. Então, É, bem organizado o E ele programa. falava de um bate-papo nordestino mesmo, ele não deixou as origens dele, Sim, ele sem trouxe dúvida. para dentro do programa e foi um programa de grande sucesso, eu lembro muito bem disso. E assim, eu fiz parte dessa época. Eu trabalhei uma época na Trans São Paulo, o estúdio era lá no São Luís, salvo engano, e eu fiz umas madrugadas lá, muito bacana, e eu entregava a programação pro Zé Lagoa. Então, tipo, foi época. Era uma honra. Era época boa do nada. Tem muitas experiências, né, com o Zé Lagoa, dentro do Patativa, então. Eu até mandei um amigo meu ir lá na casa do Zé Lagoa recentemente. Desculpa, aí, esses dias, desculpa, e- ele é vivo ainda, o Zé? É, Zé Lagoa É? é vivo. Eu mandei o cara ir lá, chamar ele para vir aqui gravar no podcast, mas a família preferiu que ele não viesse, então, de forma assim, coisa deles mesmo, deixei para lá e ele fica para lá. Ele já está numa certa idade também, Zé Lagoa, deve estar uns 90 anos, né, Dário? 94 anos. 94 Eu- anos. Mas ele tá lúcido ainda? Ele chega a vir aqui? E é. É mesmo? Tá esquecendo um pouco a... Nossa. Ele tem uma história. Relembrando esse tempo, eu lembro que eu estava engatilhando ali como empresário, né, querendo vender shows e montar bandas. Uma das bandas que ele me deu uma liberdade maravilhosa foi com os Catracas do Forró. É porque a rádio incentiva muito o cara a Exatamente. vender E show, ele né, pegava tipo assim uma caixa de CD naquela época e falou assim, pode colocar na lojinha tal ali, e abriu as portas. Eu falei com o Valmir nos bastidores que um dos DVDs da banda Calypso, a Joelma estava grávida, e eu tive a honra de colocar os Catracas do Forró no palco, abrindo o show para a gravação desse DVD. Então, o Zé Olha que Lagoa bacana, Zé Lagoa me deu várias oportunidades, sem contar dos uísques que a gente tomava lá Os bastidores. naquele escritório dele lá. Então, eu tenho muito orgulho de ter participado dessa época. E eu acho uma coisa interessante e importante a história do Zé Lagoa pro forró, ela não ser propagada hoje. Assim, tem muita gente que não sabe quem é Zé Lagoa. Exatamente. Só que Zé Lagoa, Jota, tu sabe que ele foi o cara que trouxe o forró. Teve coragem. O Mano Velho Mano Novo tava ali tocando. Mano Velho Mano Novo era puxa-saco da Mastruz com Leite. Puxa-saco não, era o jabá que o Manuel Gugel bangava. Isso é verdade. Isso é verdade. Tudo que tocava na Mastruz com Leite, Na Sonzum, né? na Sonzum, era tudo que só tocava com o Emanuel. Se tu fosse com o teu CD lá, eles estavam cagando e andando pra você. Isso é verdade. E você ia na loja lá e nem falava com você. Mano Velho Mano Novo. Eu peguei o CDzinho, que foi gravado com Tisso, né? sei. Que eu conheci Tisso por intermédio de você. E eu peguei e levei o CD para o Mano Velho Mano Novo. Ele tipo não assim, conseguia- como o programa é democrático, eu vou. E ele me negou, cara, fechou as portas para mim, né? Não é nada do que a gente ouvia no rádio. Eu imaginei. Eu também imaginei igual a gente você. conversou aqui e eu imaginei que seria algo. E assim, eu não tô. E aqui não é falar mal da pessoa, é da atitude do Não, no meu caso eu tô daquele falando momento. mal, viu, Jota? Eu tô falando. Eu, assim, o momento, naquele momento ele não abriu as portas. A única pessoa que me deu uma oportunidade, uma época, na Rádio Imprensa, foi um. A gente chamava ele de Camarão.
Jorge Mauro. Jorge Mauro. Grande Jorge Mauro. De resto, a Matilde sentou lá e falou assim, escuta, eu falei assim, eu quero um horário. Eu quero uma hora por dia. Tá bom. Na época ela falou assim, você precisa ter 30 mil em conta. Você tem 30 mil em conta? Nossa, meu, Eu sério? falei, moça, eu tô começando agora, eu quero uma oportunidade. Vamos fazer uma parceria. Falou, primeiro, você precisa de 30 mil para pagar o primeiro programa e deixa a reserva. Porque se você chegar hoje e não tiver o valor do próximo programa, você tá fora. Então, tipo assim, falei, fecharam as portas, e eu quero aqui fazer menção, se vocês me permitem, eu me interessei pro rádio desde pequeno, ouvindo meu amigo Samuel Gonçalves. Samuel Gonçalves tem uma responsabilidade. Você conheceu ele pessoalmente? Ele estava na Top FM, é um amor de eu fui com a minha pessoa, rapaz, esposa, você é louco. ele estava na Top FM, e aí eu fui lá conhecê-lo, eu tremendo, e ele chegou e falou assim, senta ali. Eu falei, como assim? Senta ali, nós vamos bater um papo. E me deu quase 30 minutos, né, coração? Quase 30 minutos falando comigo ali, falando dos meus projetos em uma rádio que diferença, né? Eu fui para conhecê-lo, porque eu só admirava o Samuel Gonçalves, aprendi muito com ele nessa questão de rádio, de sensibilidade para falar com o ouvinte. E quando eu chego numa rádio, na potência da Top FM, e ele fala, senta lá que a gente vai bater um papo, a primeira vez que o cara me viu, eu falei, puxa vida, então não tem como eu não admirar um cara como esse. Então, hoje ele está numa rádio no interior, já me chamou para estar com ele lá, que eu não sei se eu posso falar, mas é a Rádio 100 FM. Fica à vontade. É a Rádio 100 FM, eu não lembro agora o nome da cidade, mas é um camarada que, mesmo aqui, ele fala, ó, vem aqui. Olha, você contando essa história, eu fico pensando quantos talentos da música, da comunicação, ficaram frustrados e foram bloqueados, paralisados por aquela raça que tinha comandando aqui a máfia de São Paulo. Exatamente. Sempre foi Matilde, Oliveira, o Ronald, o próprio Alemão, trabalhei com o Alemão, mas essa galera toda bloqueou muito artista que tinha talento que poderia ser um sucesso de hoje, porque eles não deixavam, era a máfia dos infernos que tinha aqui em São Paulo, dessa galera. E o que graças a Deus na sumiram verdade, tudo. você quase estourou numa época aí Quase. que o Alemão pôs a mão, tocou Quase, você mas, na imprensa. mas eu não conseguia trocar. Ó, eu não consegui tocar no programa do Ronald, que era o forró da imprensa, que era o. E de Franca Guiar. Não consegui. Nem de Franca Guiar. Franca Guiar tocou umas 2 vezes ali, aquela brincadeira que o Jorge fazia. Porque Jorge não tinha muita autoridade. Exatamente. Mas é enfim, verdade. muito artista deixou de fazer sucesso porque os caras não deixavam. Que o programa que mais tinha Não audiência, deixavam. os caras não deixavam entrar. Só entrava. Ó, o do João Jailson. Por que Francis Lopes é sucesso? Da tua opinião, Cacá? Porque é sucesso. Porque hoje porque hoje ele é lembrado de São Paulo. É lembrado, Francis Lopes. Na tua opinião. Francis Lopes, na época... É porque era um cantor excelente? Que ele gravou aquela música lá da... Não, cantor. Mãe, nada né? contra Mãe, o Francis Lopes, que não é um dos melhores cantores, mas assim, ele é sucesso porque ele teve espaço lá com o João Jailson. Claro, então sem tocava. dúvida. Os caras. Porque na imprensa funcionava assim. Como é que a máfia mandava lá? Eu faço uma parceria contigo, tu tem um salão de festa. Mansão Danças, João Jailson. Tinha grana, comprou. Exatamente. Aí tinha parceria com o Francis. É tão tal que Banda do Domínio nunca estourou, você sabe disso, né? O Francis estourou por causa daquela música, aí criou uma asinha, tá aí ainda até hoje, sobrevivendo do que ele construiu, mas hoje não emplaca mais nada, porque o povo não vê que não... E outra, além de não emplacar mais nada, mesmo. era um dos cachês mais bem pagos da época, né, que era Franca Guiar e o Francis Lopes. Eu apresentei vários shows do Francis Lopes, e teve uma época onde o irmão dele me ofereceu, o Francis Lopes, para me fazer uma agenda com ele aqui de R$3.000. Então, tipo assim, para quem vendia um show, né? Agora, grandes parte desse sucesso, as pessoas às vezes não lembram quem tocou, quem o ajudou, e a máfia se aproveitou das oportunidades que foram geradas naquele momento e se apropriaram para eles. E uma das coisas que aconteceram se chama Mano Velho, Mano Novo, que foi uma das coisas que aconteceram na época, quando ele tinha loja, eu levei o CD várias vezes. Olha, isso hoje seria um crime, porque assim, se tu for comprar um produto nas Casas Bahia, um exemplo, e o cara te empurrar um celular, você só leva o seu fone de ouvido, isso é crime. Exatamente. E lá é isso mesmo. E lá tanto era Mano Velho, Mano Novo, pra tocar na Band,
Você tem que fazer uma casadinha com a loja dele para vender o CD. Exatamente. Para você tocar no João Jair. Você tem que fazer um esqueminha com show para tocar na... Meu, E era aquela, né? Deixa uma caixa ou de você, CD aí. ou você, senão você, se não deixar o CDzinho, meu amigo, não já era, vem, não. nem passava nem na porta da Isso é Band. verdade. E era Essa é a caro pra verdade. caramba, nós estávamos falando dos bastidores agora. Pô, pra gravar um CD naquela época era um absurdo de dinheiro. Ave macho. Maria, dinheiro demais. Na época que o Francis Lopes fez nome com aquela música de mãe, né? Mãe, pai, uma coisa assim, né? Mãe. É a carta, né? São O Paulo, sucesso né? foi a São Paulo, carta. Na então. verdade, tem duas, né? Na época Tem a daquela carta e tem música, uma outra, na época daquela música, eu conseguia vender o show dele por 3.500. Eu conseguia naquele tempo, era dinheiro. Era muita grana. 3.500, vendia, não era um show não. Eu vendia muito show do Francis Lopes. Eu pegava com Donizete. Sabe quanto Donizete me dava em dinheiro? 100 conto. Eu falava, Donizete, 100 conto, meu. O cara vendeu um show 3.500, é pouco demais. Não, mas é porque não sei o quê, tem que pagar a banda toda e aquela coisa toda. 100 conto ele me dá. Agora, você tem noção, naquele tempo, quanto o Donizete não ganhava em cima de mim? Me dando R$100, onde ele levava R$3.400. É que assim, aí nós entramos num outro processo de máfia, né? Que a gente pode falar dessa forma, que o meio musical hoje, além de estar corrompido, eu assisto o podcast desse camarada aqui, esse cara tem coragem demais. Eu ainda sou um pouco temeroso em algumas coisas, mas esse cara tem coragem porque ele já mexeu com gente grande ao ponto de falar assim, pô, aqueles caras são... Mas ele viveu no meio também, né? Sim, Então, sim. tipo assim, hoje, o que eu tenho pelo Zé Lagoa, por exemplo, é gratidão, porque ele, Sim, claro. ele me recebeu como se eu fosse um empresário forte, sabe? Ele me dava sempre os melhores horários para mim, com a casa com patativa cheio, para mim tocar. Então, tipo assim, eu tenho gratidão por esse cara. Agora, em compensação, empresários que nem Oliveira, que nem outros camaradas que tinha por aí, o Ronald, Oliveira ainda me deu uma moral, mas o Ronald, outros apresentadores aí que né, você tinha que passar. Eu fui em televisão, o cara fala assim, ó, é tanto. E tinha que pagar, ué. Se não pagar, não O entra. camarada tava na Gazeta e tal e coisa e tal. E tinha que pagar. Você queria mostrar a banda, pô. É verdade, mas com certeza. o jabá era pegado ali. O jabá era pegado. Agora, eu sinto saudade dessa época de pessoas importantes igual o Zé Lagoa, assim como o Finado Jacaré. O Finado Jacaré me deu a oportunidade que ninguém me deu. Hoje, um dos camaradas que teve a oportunidade no programa do Jacaré, que hoje toca na minha cidade direto, lá em Crisópolis, esse ano, tá tendo festa lá, festa de janeiro, que é o DJ que toca... Juninho, né? Não, que vivia aqui com a gente. Ah, sei quem é. Nossa, É me deu... moleque, né? É, um molecão, me deu um sei. branco agora. Ele me ouviu na Brasil, eu sei quem é. Poxa vida, eu sei que ele tá forte em São tá lá, Paulo. E o prefeito lá, todo ano, leva esse menino. Eu vou lembrar o nome até o final do podcast aqui, vou Muito falar. amigo do Pedro, muito amigo do que faz vinheta, do Marcos Boy, muito amigo do Boy. Sim, muito amigo do Marcos Boy, sim. ele esqueci o nome dele. Poxa agora. vida. Mas Bom, enfim, enfim. eu vou lembrar. E ele hoje é uma potência, né, no meio, e a oportunidade que ele teve foi fazendo som no programa do Finado Jacaré. Mas às vezes a gente não sobe na vida porque as pessoas não dão oportunidade, né? Sim, então, mas aí onde que tá? O grande problema é esse, e a máfia virou E o que a galera não entende, e muita gente... Diogo Santos. Diogo É isso aí, Santos, Diogo E o Santos. que a galera não tem coragem de dizer, olha, eu falo aqui, é que Mano Velho, Mano Novo, ele fez parte dessa panela, dessa máfia naquela época. Claro, Mano Velho, lógico, Mano Novo sem feio. dúvida Eu duvido alguma. os caras terem coragem de falar. Eles não têm coragem de falar. Ele fazia parte. Se você não tocasse na Band e na imprensa, você não fazia show em São Paulo. Não fazia. Fazia não. Você batia Pode esquecer. Os caras... Porta era tudo fechado. Era. E se você não tocasse na Band e na imprensa, você não tocava em São Paulo. E outra coisa, as casas de show tinha parceria com quem tinha algum esquema na imprensa ou na Band. Senão você não entrava, cara. Era complicado. Mas Só que passavam em mal. Até Só hoje que é o problema, assim, você sabe disso, até né? hoje é assim. Só que hoje não representa nada, nenhum dos dois. Nem Mano Velho, Mano Novo. Mano Velho, Mano Novo é a história. Beleza. Eu respeito a história de Mano Velho, Mano Novo, pelo que eles fizeram. Pelo que eles fizeram, não. Eles não fizeram nada pelo forró. Na minha opinião. Não fizeram muita coisa além do que cobrar para tocar no programa deles. E por Emanuel Gugel. Que todo mundo que tocou
Ó, todo músico que tocou com o Emanuel Gugel, os cantores, estão tudo na miséria, praticamente. Quer dizer, saíram na miséria. Não estão na miséria porque foram trabalhar por conta. Porque o Emanuel Procuraram Gugel... outros caminhos, né? É porque sempre foram trataram o artista como empregado, nunca trataram com respeito. Ó, eu fui dar entrevista na Band FM, mano, velho, nem olhava na minha cara. Nem Sério? olhava. Aconteceu Aí, isso? quando ligava o microfone, me irrita até hoje. Porque Mas eles falando meu nome é outra pessoa, tipo assim, mas uma coisa que me irrita até hoje. É golpe puro. Eu juro pra Deus, viu? Ó, uma coisa que me irrita no programa do Mano Velho Novo, que me irritou, engraçado, que era uma audiência fora do comum. Porque, assim, era a única rádio que o nordestino tinha pra ouvir em São Paulo. Que era a Band FM. Com E certeza. tinha os domingos, Cira Guiar que fazia, só no domingo. Também tinha uma audiência muito boa na Tropical. Bom, enfim. Meu nome é Valmir Meireles. Meu, ele se irmou de me chamar de Valmir Meirelles. Puxa vida. E eu, na cara, época, tá eu tava com o alemão, que foi o alemão que acertou pra eu ir lá. O alemão que mandou ir lá. Que o alemão é o ex do Frank Aguiar. Que foi. Na época era eu, Simone Simaria, Cristiano Neves, o Wesley e. Na época eu pegava muito show com o alemão, eu falei, ele trabalhava com não o Genildo Valmir Ginaldo. Meirelles, não, é Meirelles. Ele nem ouvia. Ele, Olha, mano, me irritou na tanto época eu aquilo. pegava muita banda com o alemão. Eu pegava os meninos de Goiás, Genildo e Ginaldo. Lembro demais. Genildo e Ginaldo, Sim. pegava com ele, o Wesley dos teclados também pegava. O Clailton, lembra? Cleilton. Cleilton. É. Sumiu. Mano, velho, mano novo, tá cagando e andando pra mim. Nem lembra de mim. Eu também tô cagando e andando pra Mano velho, mano novo. Só que assim, a gente lembra, porque, se o cara bater, meu amigo, eu não esqueço, tem não. uma história, na verdade, né? Então, eu vivi Trabalhar essa em Rádio história, né? Grande, Eu né? vivi essa Olha história. o que a gente tá falando de oportunidade aqui. A festa de Crisópolis esse ano tem nada mais do que Amado Batista, Zé Neto e Cristiano, vamos lá, Ferrugem, entre outros grandes aqui. E adivinha quem tá no meio? Diogo Santos. Então, Pois é algo que Ele tem uma importância pra estar lá, né? Não, É. ele fez uma história e alguém deu uma oportunidade para ele. Então, quando o finado Jacaré deu a oportunidade para ele, ele abraçou. E ele Sim, estava claro. iniciando ali, né? E hoje, não tem, né, todos os anos ele está em Crisópolis. E eu quero parabenizar, né, Olha. o prefeito de Crisópolis por fazer essa festa e lembrar também, né? Porque ele levou o Zezinho Barros, ele levou, sabe, e a festa de Crisópolis, se você colocar aí no YouTube ou no próprio Google, você vai encontrar, A história. é gigantesca essa festa, é grande demais, Os cantores que tá aí, né? é grande demais. Ó, Jota, Só tem de muita dúvida. coisa no forró, Cacá, que a gente que tá de fora não enxerga e não percebe, não vai Verdade. saber nunca. E tem uma história que me chama muita atenção quando fala de Mano Velho Mano Novo e que envolve Anjinho do Teclado e que envolve Frank Aguiar. Eu levei o Anjinho, eu tô conversando com o Anjinho, talvez vá na terça-feira no programa, vamos ver se vai dar certo. Mas enfim, tem umas histórias que é, pra mim, a maior mentira do forró. A maior mentira. Mas é uma mentira deslavada. Que eu Rapaz, quero encontrar. esse podcast vai gerar. Eu quero contar para Frank Vai Aguiar gerar e muita perguntar para coisa. ele, porque a história que mesmo que Frank Aguiar, a gente tava marcando, mas não deu certo, enfim. Eu vou perguntar para Frank Aguiar se isso procede, porque para mim não procede, que é a história que você outra. Por que Frank Aguiar é o cãozinho dos teclados? E onde começa toda essa história? Começa com Emanuel Gugel irritado em Fortaleza com o Anjinho dos teclados. Inclusive, eu comentei com o Anjinho essa história por telefone e o Anjinho não confirmou. Mas se ele for no programa, eu vou confirmar com ele. Qual é a história que existe? Porque não é o Cãozinho dos Teclados, não é o Frank Aguiar? Mas Sim. porque na verdade, o Frank Aguiar é o que ele é, pelo que eu sei. Pedro Eu já Bosch sei falou o que você vai não, falar. pelo talento e pelo grito. Não, é uma vingança de Emanuel Gugel contra o Anjinho dos Teclados. Porque o Anjinho estava estourado com o volume 13, Flor do Mamulengo, o repertório verdade. todo. Exatamente. É verdade. Anjinho dos Teclados. Pegue bem essa informação, Anjinho dos Teclados. Aí, Emanuel Gugel entra em contato com o Mano Velho Mano Novo e, olha, tem um rapaz aqui que tá estourado. Mano, velho, precisamos de um cara aí de São Paulo pra gente. Aí entra a sorte do Frank Aguiar, que alguém levou a fita. Entrou no vácuo, né? Entrou no vácuo. Aí, Emanuel disse, fala o seguinte, bora inventar uma história aqui que ele canta gritando, quando E erra a a Águia letra. Dourada já estava tocando Só o Frank que- Aguiar. Exatamente. Só que é o seguinte, a história não é essa. Não tem um anjinho? Vai ser o cãozinho. É Emanuel Gugel. Quem que mandava? Era o Pica que mandava. Inclusive o Manuel Ai, mandou. cara, sério? Aí, Verdade. aí levou pra Fortaleza, Ferreira Filho gravou lá.
Aí foi pipoco mesmo. Aí, mano, vai, tocou, bota aí, Mastruz com leite. É que ele estourou com Meu aquela, amigo, aquelas músicas que Frank Ele Aguiar estourou, não. Quem estourou ele foi a Som Zoom. Aquelas músicas, na verdade, é tudo novinho da Paraíba, né? Não, aí é uma outra Aquelas músicas situação. do Eu tô querendo dizer, CD não, volume não, 3, não, né, mas do ali tudo Frank? tudo é da editora Passaré, tudo era da Mastruz. Ah. A Mastruz com leite que fez Frank Aguiar. E pra ter uma desculpa, pra engolir, e de Frank Aguiar engoliu o Anjinho na época. Só que o rei dos teclados é Anjinho dos teclados. Anjinho, E o próprio Frank e outra, conhece isso. e não só, aí você citou algo, você citou duas situações. Só que essa história, viu, Jota, só para concluir aqui, se você perguntar pro Frank, ele vai dizer que não. Se perguntar pro Anjinho, ele vai dizer também que não, porque eles não querem entrar em polêmica, polêmica, né? Mas eu não queria gerar. Mas Aqui, eu não quero gerar polêmica, eu não quero, mas eu quero. O que acontece? Você falou de Anjinho dos Teclados e falou do Frank. Não, do outro cidadão lá. Francis Lopes? Não, o Breguinha lá. O Cristiano Neves. Cristiano Neves. Cristiano Neves, como músico, como artista, eu tenho 10, respeito. É mil, tranquilo. Eu tenho um mil. respeito muito grande, porque foi citado também nos bastidores aqui, para cantar brega não é para qualquer um. Para cantar o romântico brega não é para qualquer um. E ele tira isso de letra. Mas Anjinho dos Teclados, como pessoa e como artista, eu levo pro resto da vida. Nunca vi em um show do Anjinho dos Teclados ele saber que J. Santos está no recinto para ele não me chamar ou pedir para me chamar para eu ir no camarim. Ver artista mais humilde. Eu tô para ver isso acontecer. Eu tomei cerveja e uísque com ele em um evento que ele me chamou e falou, cara, fica aqui do meu lado. Tem muitos anos isso. E detalhe, viu, Jota? Eu acho né, um dos caras mais injustiçados do forró é Anjinho dos Teclados. Sim, exatamente. Porque Anjinho, é claro que quem conhece a história de teclado, que eu sou um cara do teclado, você tem lá atrás o Maguila. Você já falou em Maguila? É um cara que começou uma história mais da Seresta, mais assim. Mas o forró de teclado, o forró de teclado começa com Anjinho dos Teclados. É isso mesmo. É verdade, isso com mesmo. certeza. E aí eu estava em um show. Eu tinha acabado de apresentar, estava gravando um DVD na época estava surgindo aí a banda As Patroas, né? As meninas que eram as patroas aí. E a Lidiane, que fazia parte de uma banda que eu apresentava, que era Caso Sério. E aí, nesse mesmo show, estava o Cristiano Neves. Eu queria gravar uma matéria com ele, falei, eu vou gravar uma matéria com o Cristiano. Na hora ele falou, não, ele está indisposto e não pode te atender. Eu falei, pô, fala para ele que é o J. Santos. Da rádio. A resposta que veio para mim... Tinha até uma audiência, né? Pô, e eu tocava direto, você tocava demais. E quando eu recebo, é aquela que ele não ia receber radialista ou locutor de rádio comunitária. Nossa, aí sério? Aí eu não sei se isso veio... Aí é onde que tá. Eu não sei se veio do próprio ou da produção, né? Ou da produção, né? Então, só sei que daquele dia para cá, eu não perco o meu tempo de ir, graças a Deus, em algumas casas que a gente ia, nenhuma nunca me cobrou entrada, esse negócio. Mas, de graça, eu não faço questão de assistir um show. E se eu for, é pela qualidade musical dele, mas não por ele. Deixa eu te falar um negócio aí, mais ou menos quase baseado na tua história. Uma vez eu fui fazer uma entrevista no Canecão, na época, entrevistei o Acácio, me recebeu super bem. Inclusive, ele até lembrou do Rafael. Falou, Rafael, que gravou meu primeiro CD. Estava lá filmando e eu fazendo a matéria, me recebeu super bem o Acácio. Obrigado, Acácio. Continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Quem me recebeu super bem, adivinha? Pessoal, Forró Boys, Brasília, a galera de Brasília me recebeu super bem. Me recebeu o Osto Brasileiro super bem. Agora... Rapaz, vou falar uma coisa pra você. Às vezes acontece que, tipo assim, aquele pessoal que tá ali em frente do cantor, que enquanto isso o cantor tá lá no carro, não veio pro camarim ainda, mas tudo que acontece ali é dito pelo cantor. Eu não quero ninguém no camarim, ponto final. Eu também acho. Só que acontece, às vezes eles vão transferir pra produção. Geralmente, quando dá um BO, que o cara vê o comunicador pica, o cara sabe, puta, que vai dar errado isso aí. Aí, não, foi minha produção. Então, exatamente. É aí onde que eu falo. Sabe Como quem? eu não Fala vi... o nome dele aqui, Tyrone. Cara, passou por mim assim uma arrogância, cara. Não deu atenção pra mim, não me atendeu, não deixou dar entrevista. Onde a Cássio entrevistei a Cássio, o Osto Brasileiro, Forró Boys, e ele não quis.
É muito Mas chato. o pessoal que estava com ele falou, não, ele não vai poder te atender, não. Pô, você acha que foi coisa Isso aí foi... É por isso que eu tô falando. Eu em particular, eu não perco meu tempo para sair da minha casa e assistir um show hoje mais do Cristiano Neves. Eu não perco meu tempo. E assim, eu não sei, eu acho que até quem está empresariando ele agora é acho que é o Nerivan, né? Nerivan Silva, né? Nosso amigo aí. É o Nerivan. Troca de empresário, mais E aí é o seguinte, né? Enfim, mas eu não perco meu tempo mais. Eu não tenho bronca, não tenho. Não é nada pessoal, né? Não é mais... pessoal, mas assim, cara, a gente que vem do rádio, poxa vida, há quantos anos, né, Márcio? Você já tá na estrada, no teclado há muito tempo. Kaká conhece um pouco não, né? Bastante da minha história. E eu me decepcionei com alguns artistas, bicho, por causa disso, porque você tocava o camarada, você não cobrava nada, né? Porque eu, no meu programa, nunca cobrei para tocar um artista, nunca. Até hoje. A gente faz um programa aí e vários artistas me procuram e tipo, cara, eu vou dar oportunidade para você. Eu mandei músicas para os camaradas que ele grava, o Zé Wilson, um abraço pro Zé Qual Wilson. a frequência da rádio? A Águia Dourada FM. Tô lá todo sábado Faz tempo de 1 às 3 da tarde, programa Sem Medo de Ser Feliz, história de boteco, resenha até umas horas. Eita, nós. E é só baixar o aplicativo, né, pelo Play Store ou www.aguiadouradafm.com.br. É o programa pioneiro da rádio, então. Ouve em qualquer lugar do planeta. Não, rapaz, eu tive uma oportunidade, eu doido pra voltar pro rádio, Dário Magalhães tá me enchendo o patovar, me disse, pô, faz um podcast aí e tal, vem pra cá, vamos gravar alguma coisa, mas é o tempo. E a Águia Dourada foi a mesma coisa e, tipo assim, quando eu tive a oportunidade de voltar, falei, não, eu vou voltar e vou... E faz tempo que você retornou à rádio, Já, né? tem um tempinho. Caramba. A gente tá fazendo Eu só preciso tocar o Valmir Meirelles, né? Agora eu já tenho um contato. Agora tá mais fácil. Você falou que quem vai no seu programa agora é o Anjinho. Terça-feira. É o Anjinho ou o Cristiano Neves? Não, Anjinho, terça-feira. Tá, porque assim, eu não sei se vai, porque você vai mexer com um podcast agora, Cacá, você vai ver as experiências que vai vir. Tem artista que combina com você tudo direitinho no dia, ele fala assim, cara, não vai dar pra mim não. Em cima da hora. E você aí você tem que se virar nos 30. É. Já um monte deu cano em mim. Mas aí eu faço a correria, me viro. O Anjinho não me deu cano. Mas já 2 vezes que ele antecipa, olha, não vai dar certo. Então tá agendado pra terça-feira, Anjinho e Cleito Lacerda. O Cleito vai mais pra levar ele. Ele aqui tá tapando o buraco do Ed Lopes. Então quer dizer que você me chamou, então, só porque a Ed Lopes não veio? Acontece, é a Não. mesma coisa eu chamar você e Olha, você foi a melhor outro coisa pro que seu você lugar. fez. Foi a melhor coisa que você fez, foi chamar o J. Santos, porque, E eu tô feliz. na boa, com todo o respeito que eu tenho a Ed Lopes, eu acho que Eu estou muito feliz por estar aqui ao lado também deixou nada a desejar. do meu amigo Valmir. E eu, como eu não gosto de criar polêmica, mas eu vou. Quem você não levaria de jeito nenhum para gravar o teu programa lá, o teu podcast? Assim, fala assim, do meio artístico eu falo isso, você pode falar empresário. Eu agora eu tomei esse lugar. Mas como isso aqui é democrático, você falou que eu tinha liberdade para fazer isso. Isso aqui já foi combinado antes, pelo amor de Deus. Mas quem você não levaria de jeito nenhum hoje, assim, falar assim, cara, e outra, e diga o porquê. Para falar assim, senta aqui, vamos bater um papo para falar. E se o cara é famoso, se ele não é famoso, o que você me diga aí? Rapaz, eu não cheguei ainda nesse cara, mas ele tem 2 na lista, que eu estou conversando, que eu acho que vai caminhar para isso. E um eu sei que vai me procurar na época da política. Porque eu fiz uma pergunta para ele, eu entrevistei ele não esperava. Eu falei, você vai ser candidato? Ele chega e se assustou assim. Eu falei, não, eu vou ser candidato. Eu falei, legal. E já me deu 2 canos, não. Deu um cano, mandei um áudio, ignorou, mandei outro áudio, me respondeu, tá em off. Esse, se não for, eu vou fazer questão, vou fazer campanha contra ele. Talvez um cara que eu não faça a menor questão de... Tá, um cara que eu não faça a menor questão que vá no meu programa, eu posso citar 2. Que se não for, se quiser ir, e posso até fazer o convite, mas também, se não for, não tem o menor problema. Um que é o Francis Lopes e o outro é o Mano Velho. Por quê? Vou explicar por quê.
O Francis Lopes, e aqui não é pessoal, viu, Francis? Talvez vocês nem saibam, mas o Pedro... O irmão dele é uma mala. Exatamente, eu conversei com o Pedro. O irmão dele, eu falei aqui. Pedro, combinei com o cara, só que assim, aí o que eu digo, o artista que manda na bagaça. Eu vou dar um exemplo aqui de um cara, que eu vou contar depois a história de um artista que esse realmente é artista e é, sim, popular sem frescura, que é o Júnior Viana. E quem é Francis Lopes perto do Júnior Viana? Nada. Com todo o respeito que eu tenho ao Francis Lopes. Nada. Hoje não representa nada. Só que assim, olha o nível de Francis Lopes e olha o nível de Júnior Viana. E Júnior Viana, Porra, comparação. Ele cara. não só dá oportunidade. Só cara. que o Francis Lopes talvez não saiba dessa história. E é bom que fique aqui, claro. Mas eu estou usando ele porque ele é a marca, é Francis Lopes. Só que eu acho que ele tem um cara por trás dele, que é o irmão dele, que não passa as informações corretas. Exatamente. Porque eu combinei com ele. Porque tem uma coisa que eu vou te falar. Na música, você vale quanto pesa. Os caras olham muito números. Eles olham o teu número, o teu Instagram. Sim, claro. Eu acho que olhou isso. Eu também acho. Eu acho que olharam isso. Mas não tem problema. Tudo que sobe e desce, deixa É o verdade. rio corre Com certeza. o seu curso natural. Isso é, ninguém segura o rio. Você vai segurar ele, uma hora ele vai procurar e vai embora. Então, o que acontece? Falei com o Pedro, quando o Francis veio em São Paulo, bora participar no podcast, porque lá do passado já me conhecia, tá, enfim. Beleza. Amigo do Alfredinho, deputado federal, o Alfredinho meu amigo, fez a ponte, tá, beleza. O cara combinou comigo, nem me respondeu. Veio aqui para São Paulo, rodou São Paulo, nem me respondeu. Cara, eu vou gravar em você, tá? Deixei de lado. Falei, beleza, tranquilo. Montar muita volta, viu? Eu encaminhei volta, aqui, volta. eu falei diretamente com o João, eu encaminhei para ele, uma época, 2 canções minhas, qual eu encaminhei também pro meu amigo Itamar, do grupo Vira e Mexe, na Bahia. Um abraço para você. Itamar, ele foi um dos caras que, assim, ele nunca deixou nenhum assessor me responder. Ele mesmo me responde. E aí eu mandei para ele, por intermédio do Zé de Aporaz, um abraço para você. E aí eu mandei para as mesmas músicas, ele falou, cara, aqui não bate comigo, quando vai entrar no meu CD? Isso, o Itamar do grupo Vira e Mexe, que agora está com grandes projetos, graças a Deus aí, e está despontando muito forte. E já o João, eu falei assim, cara, fala com o Francis, que ele vai lembrar de mim do Guarapirão. Fala, João do Mansão? João não, desculpa. Não, o Pedro, desculpa, é o Pedro. Falei, Pedro, fala pro Francis, que é o J. Santos, radialista, eu já fiz show com eles, apresentei ele, ele tinha até o cabelinho curto, quando apresentei ele em uma das casas que era para ser enorme, que era do lá no Paraisópolis. Eu acho que você já até levou banda lá na época, era um espaço enorme. E eu peguei e falei, cara, mostra só as músicas para ele e vê o que ele me responde. Porque... Não, pode ficar tranquilo que eu te respondo ainda essa semana. Na semana eu falei com ele, aí ele falou assim, aí rapaz, o cara tá sem tempo pra ver. Falei, só uma pergunta, você vive com ele? Eu falei, todo dia. Foi aí que eu peguei ele da mentira. Eu falei, se você vê todo dia, você pega o celular e mostra a música pro cara e vê o que o cara vai dizer, pô. Pode dizer não, pode dizer não, não tem problema. E eu vou continuar admirando o cara. Mas ele não fez isso. E aí mesma coisa, eu falei pra ele, pô, cara, não precisa, ninguém é obrigado a vir no meu podcast. Tá tudo certo. Não precisa vir. Mas diga não. Diga não, pronto. Eu não consigo. Não me interessa. Não me interessa. Pronto, o cara já tudo fica certo. decidido, aí né? não fala nada, mano. Fica nessa aí. Então, Francis Lopes, ó. Eu não sei qual é o teu futuro daqui para frente. Se tu tem intuito de continuar com a tua carreira, tu quer viver do teu passado. Mas se tu pensar no futuro, hoje rede social é uma coisa que é diferente da rede social que Exatamente. A tua produção deixa a desejar. E o Porque Pedro é um deles. Essa impressão que tu passa fazendo vídeo aí com a tua mãe, com o teu pai, que tu é o cara melhor do mundo, pra mim não convence. Aí onde que tá? Peraí, cadê aquele cara? Não convence. Porque alguém tá travando ele, mas aí entra naquela que você fala assim, peraí. Pode ser alguém que tá por trás, que não passa a informação pra ele. Então você tem que ver. Isso, né? Também tem eu confio no meu irmão, beleza, mas você confia no lado financeiro, mas o lado artístico, que tem que zelar, porque uma fofoca acaba com o artista, meu amigo. E sem contar com a mentira mal contada, bem contada, aliás, uma mentira bem contada, hoje em dia, principalmente, o povo tem voz. Tem cara que não enxerga isso, infelizmente, cara. Tem artista que não enxerga isso. Que não enxerga que a rede social pode ser destruidora. Ela tem um lado bom e um lado bom. Exatamente, um lado ruim. é verdade. Entendeu? Ela pode subir o cara e pode também detonar. É isso mesmo. Entendeu? Tem os dois lados da moeda, né?
E assim, e antes de qualquer coisa, cara, eu virei fã do Francis Lopes, cantei uma música dele agora na Baixada Santista, eu fui apresentar um show do... E é bom deixar, né, que não é nada contra o artista Francis Lopes, também gosto do artista Francis Lopes. O que eu tô querendo dizer é que a assessoria de imprensa é ruim. Deixa a desejar. É ruim. Eu fui fazer um show apresentar um show que o empresário Hélio me convidou, que é do Cauã Vaqueiro, lá na Baixada. Só pegou comigo, eu falo pra caramba, mas só pra... Tranquilo, também. Jota. Às vezes. Nós não deixamos o dono do programa. Não é que é ruim, não, o programa agora. aqui é nosso, que nós já é o convidado. Ele passa... Eu acho que não é a assessoria que é ruim, a assessoria que é seletiva. Ela escolhe quem vai falar com o Francis. Quem interessa pro Francis é seletiva. Eu acho que é mais seletiva. Ou menos isso. Eu acho que é mais é igual o camarim de artista. Às vezes a produção tá ali, por exemplo, chega uma mulher bonita, linda. Oxe, mas rapaz, só chega lá, já bota pra dentro. Não, pode entrar. Agora chega uma feia, meu amigo. A barreira que enfrenta muito disso, o camarim. Você é inteligente, você falou tudo. Eu estava na Baixada Santista apresentando o Cauã Vaqueiro, a pedido do empresário dele, que é meu amigo até hoje também. E aí eu fiz questão de cantar uma música do Francis Lopes na abertura do show. E tipo assim... E para fazer entender que eu não tenho problema nada relacionado, até porque eu não vai ficar mais rico, mais pobre, com a minha opinião. Sim, claro. Mas eu não tenho nada contra o artista. O artista é bom. O artista chegou no local que deveria ter... agora, ter granjeado mais. Agora, no patamar que ele chegou, ele não conseguiu emplacar nenhum sucesso mais. Será que não foi também? Aí onde entra aquela outra parte. Pô, eu vou selecionando esses aqui, esses podem, aqueles não podem. E aqueles que não podem, será que não seriam as pessoas que poderiam fazer um diferente na vida daquele artista? Pior que é mesmo, é verdade, com certeza. E hoje, e aí você termina... Ele tem uma agenda de show enorme que ele vem para fazer em São Paulo todo ano, graças a Deus e tal. Mas assim, você pode perceber que é tudo nos mesmos lugares. E tipo assim, é como se não abrisse um leque para um outro empresário, para contratar, ou pelo menos bater um papo, trocar uma ideia, para falar assim, puxa vida. Muito fechado. Não é? Pelo amor de Deus, cara. Enfim, mas é aquilo. Eu não quero criar polêmica, mas quero. Esse Pedro, cara, e aí eu entro naquela parte. A equipe está selecionando quem pode se aproximar do cara. Então, paciência. Eu não... Aguente, né? Eu fico muito... exatamente. E a gente que é formador de opinião, meu parceiro... Exatamente. Bota pra torar também. Tá eu falo. O podcast é meu, a internet... É interessante. Né? Você vê o Toca do Vale. Quem conhece o Toca do Vale pessoalmente? Eu conheço, é um cara, eu acho... Às vezes que eu vi o Toca... Cara, sem frescura. Participei, pronto. Ali, meu amigo, participei com ele. Recebe todo mundo no camarim. Fala com todo mundo. Agora, fala do também. Frank. O Frank, ele me recebeu muito bem lá no show que eu tive. Deu entrevista, sem frescura nenhuma. Foi um cara excelente, não teve frescura. O Toca do Vale, encontrei com ele num show que tem um empresário lá de Diadema faz lá de São Bernardo, e num ginásio, não lembro o nome do camarada agora. E o Toca tava lá. E eu fui no camarim entrevistá-lo, ele chegou assim, ele veio, ele saiu, trocou ideia, trocou piada e nunca me viu na vida. Por isso que eu estou te falando. Aí eu simplesmente falei, eu trabalhei na Rádio Águia Dourado FM, na Trans São Paulo, hoje eu estou morando aqui em Diadema e tal, vamos bater um papo? Ele falou, eu tenho 10 minutinhos aí. Eu falei, porra, é mais do que o que eu imaginava. E o cara não me conhecia. Então, tipo, ainda coloquei um outro radialista, que o nome dele é Paulo, e hoje ele trabalha num programa lá na Bandeirantes. Te atendeu? Me atendeu com humildade fora de série, assim, e tudo bem. Aí, por isso que é isso que eu tô falando. E olha a grandeza do Toca do Vale, né, e olha esses... Zé Ruela aí, fico bravo. Esse meio é o que mais tem, tipo assim, nós que estamos ali nos bastidores, nós sabemos como é a situação, aí vê o pessoal que paga ingresso fica se matando, mas aí não sabe quem é quem. Rapaz, eu tive cobrindo, Você já chegou da canja? Você é da época da canja? Sim. Porque assim, na época, a gente falou hoje, né, sobre o Guarapirão e sobre o Valdemar. E eu lembro do Guarapirão, onde era uma garagem
né? E um palquinho fininho no canto ali, onde tá, mais ou menos igual. Começo de tudo, na verdade. E eu levei vários artistas para sentar ali e apresentar às quintas-feiras, que você levava o artista. Era Se quarta, passar, não? era Quarta. quintas-feiras. Pra tocar no sábado ou no Tocar- domingo, né? Exatamente. E o Valdemar servindo o churrasco na bandeja. Na Isso, bandejinha. é verdade. Tô mentindo, não. Então, olha a nossa história, pô. É a nossa época, meu irmão. Peraí, nós somos os primeiros de que esses caras Tem aí, hora que eu macho. fico falando Pois é. assim, às vezes tem gente falando, já viu falar no Cacá Produção? Não conheço. Pessoas que não me conhecem, não é forrozeiro. Porque aqui, ó, esse jornal aqui, que é o Esse Jornal aqui, do cara, Forró. é isso que eu não, ia eu chegar, sei. é isso Mas que eu ia chegar. eu vou. Esse jornal aqui, gente, o Jornal do Forró, que é do meu amigo Luciano, esse Jornal do Forró era feito a 50 mil jornal e era distribuído em todas as casas de shows. E o Cristiano tá aqui. Todas as casas de show de São Paulo. E nos maiores hotéis de São Paulo, onde todas as bandas ficavam hospedadas, Calcinha Preta, Banda Calypso Estourada, essas bandas tudinha, Mastruz com Leite, enfim. Então, tipo assim, todo mundo que pegava esse jornal aí, vinha uma matéria inteira aí, com esse monte de cantor aí, e Com a marca falando Cacá. Cacá Produções. Muita gente acha que eu sou um cara podre de rico. Gente me liga de tudo enquanto E é não é lugar, não? me pedindo dinheiro. Tô te falando pra você. Não, Não, pô, não fala Não, uma coisa aí dessa, entendi. não, tô um Olha a pouco- bota- olha a vou querer bota do cara. sequestrar. olha só a bota, olha só a bota do homem. O povo me liga de tudo enquanto é lugar, me pedindo cesta básica, me pedindo dinheiro, pensando que eu sou rico, mas o meu nome, na verdade, é mais forte que a própria pessoa. Porque eu sempre trabalhei muito e investi no meu nome. Ô, Cacá, vamos aproveitar essa daí Cacá Produções. pra gente fazer, pra fazer entender e vai... A história do Cacá é isso? Não, e vai entrar em toda essa nesse nosso bate-papo e agora estou até com um cidadão aqui que é um dos caras também que certamente você já vendeu e ele por uma época encontrei com ele no Vila Sofia e você me levou no camarim nessa época. E o cara encontrei com ele em Minas Gerais e um cara, gente boníssima pra caramba, o cara que me atendeu também, que é o Roberto e seus teclados. Que também muita gente esquece que o cara, quando ele chegou em São Paulo, você tocou diversas vezes no seu programa, eu toquei demais no meu programa. Agora, aproveitando esse que você citou do jornal, quem é Carlos Alberto Lima da Silva? A minha pergunta sobre isso aqui tem várias emissoras que você trabalhou, que é Astra FM, Águia Dourada, Estéreo Sul, Sociedade FM, Flash FM, Líder FM, Líder Sul, né? Cadê aqui? Trans São Paulo. Você trabalhou na Trans São Paulo também? Trabalhei, eu fazia um programa de madrugada. Virtual J. FM. Oliveira. A minha pergunta é, dentro de todas essas áreas, você é um camarada que na Sul você arrebentou, você veio primeiro do que o próprio Nerivan Silva, né, como vendedor de show, né, que você vendia show demais, eu acho que você é um dos primeiros nessa questão. E você tinha várias bandas. E todos esses que a gente citou aqui, iniciando em São Paulo, tudo passou por você. Sabendo disso, cara, como foi o início de Cacá em São Paulo e a tua história relacionada ao forró? Aí eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz pro Valmir. Quem hoje você não venderia de jeito nenhum? Comece da história do Cacá, conte do Cacá Produções, e hoje fala assim, ó, eu dependo de um salário para vender esse cara, mas eu não venderia de jeito nenhum. Me fala aí. Pode falar? Pode, mas eu não quero gerar polêmica, mas ele é da terra do rei do Baião, Luiz Gonzaga. Exu, Zezinho Barros. Zezinho Você tá Barros? brincando? Por quê? Você não, Zezinho Barros é o cara. Eu já fui em shows que esse cara vendeu. Vendi muito show dele. No Socorro ali, o último que a gente foi. Vendi muito show, mas tem muito artista que você leva o cara, você vende, tipo assim, o show do cara é 1.000 conto. Aí você vai no dia, você vende o show, você vai dar assistência pro cara, você vai pegar o dinheiro, dá na mão do cara, e ele quer pegar aquele dinheiro todinho, pôr no bolso e não dá nada pra tu, como acha que você é obrigado vender aquele show pra ele, dar o dinheiro todo pra ele, não leva nada. E aconteceu Eu achei que ele ia falar de outro cara. Aconteceu esse negócio comigo, entendeu? Eu também. Eu vendi um show do Zezinho Barro, portaria, por um garantia de R$1.000 no interior. Numa cidade por nome de Alumínio, fica aqui perto de São Roque. E quando foi no dia que a gente chegamos lá,
Deu uma chuva, cara, mas deu uma chuva tão forte. E o cara que contratou ele botou umas 10 barraquinhas de pastel. Botou o pessoal para vender pastel e a bilheteria foi fraca, mas como eu fechei a portaria com a garantia de 1.000, né? Aí tudo bem, fui lá, ele subiu no palco com a chuva, né? Aí fez o show, aí eu fui lá, peguei o dinheiro com o cara, falei, e aí? Ele falou, rapaz, a portaria não deu nada. Eu falei, me dá os 1.000 de garantia, o cara me deu os 1.000. Quando Zezinho Barro tava tocando a última música, aí eu fui lá, peguei o dinheiro do cara, pus no bolso, aí terminou o show, aí eu fui lá pro camarim. Aí eu tirei R$700 e dei pra ele, aí ele pegou, contou o dinheiro, aí falou assim, mas macho, mas não é 1.000? Eu falei, não, 1.000 foi portaria com garantia de 1.000, e eu não ganho nada. Ele falou, não, mas o artista aqui sou eu. Eu falei, quem falou que tu é artista, pô? Se tu fosse artista, tu tinha trazido gente, tu não trouxe gente, tem 700 conto aí, já tá de bom tamanho. Eu vim aqui 2 vezes, porque antigamente era. Hoje você vende um show nos Estados Unidos, você não precisa ir lá. Antigamente, se você vendesse um show no interior, você tinha que ir lá marcar o show, tinha que ir lá levar material e tinha que ir lá no dia do show. 3 vezes você tinha que ir lá. Aí eu falei, meu amigo, eu vim aqui 3 vezes e eu não vou ganhar nada. Te dar o dinheiro todinho de mão beijada, não vou ganhar nada. Não, pô, mas eu sou artista. Eu falei, não, você não é artista. Artista traz, você não trouxe, 700 tá de bom tamanho. E por esse motivo aconteceu isso. Ele que segue o caminho dele, eu sigo o meu. Eu não venderia. Tá dito. Eu achei que você ia falar que era Amado Batista. Eu acho que o Valmir pensou a mesma coisa. O Valmir pensou a mesma coisa. Mas, enfim. E Kaká Produções, como que nasceu a marca Kaká Produções, que hoje é uma potência no Brasil inteiro? A Kaká Produções, esse nome já vem do Nordeste, porque se falar aqui meu nome Carlos Alberto, ninguém me conhece. Então, lá do Nordeste, da Paraíba, sempre todo mundo lá me chamava Kaká. Kaká, 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 Kaká. Aí eu cheguei aqui em São Paulo, aí vim trabalhar na rádio, né? Eu fiquei pensando assim, que nome eu vou colocar, meu Deus, que nome... Aí eu pensei nos meus irmãos que moravam aqui, primo, sobrinho e tudo, tio, essas coisas, pessoal do Nordeste que sempre me conhecia como Kaká, né? Eu falei, rapaz, eu vou ter que levar meu nome Kaká pro rádio. Porque Carlos, ninguém me conhece. E através da rádio Águia Dourada, que praticamente foi o começo de tudo, que fez o meu nome, Kaká Produções. Aí comecei a trabalhar com evento, e aí veio Kaká Produções. Daí já lancei o logo, né? Que esse logo amarelo. Quem vê esse logo tipo já sabe, não esquece, né? É verdade. E depois eu vou falar sobre J Santos, que foi onde criou o logotipo da TV Kaká, junto com o logotipo do Kaká Produções. Que eu tava falando pro Valmir, cara, isso aqui foi 3 vezes pra mim idealizar esse logotipo, e eu falei assim, tem que cair o Kaká olhar. E o bom é que identificou, ficou bacana. E hoje, tipo, tá em tudo quanto é canto aí, Eu acho que você nem fazeria um logo tipo daquele que você fez pra mim, né? Não, nunca tinha. Não. Aquele ficou E na outra, história. e a época não tinha. Na época, eu até falei, não tínhamos a IA para nos ajudar aí. Sim. Não tínhamos. Tinha muito recurso, né? Não, era no bruto ali, eu fazendo no celular. Na mão mesmo, né? Mas ficou muito legal, ficou muito bacana. Top demais. TV Kaká no é. YouTube, mais de 1.000 vídeos no canal, que onde começou a minha história aqui, nos estúdios, aqui onde nós estamos gravando, da Trans São Paulo, do Dário Magalhães. Foi onde começou toda a minha história. Dário tem história também, hein? Dário me ligou e falou, Kaká, vem aqui gravar um programa de TV. Eu falei, programa de TV? Como assim? Pô, programa de TV, vai passar onde? Não, isso aí é no YouTube, pô, na rede social. Eu falei, me pare com isso, aí não chega em lugar nenhum, né? Ele falou, Kaká, vai chegar uma época aí que vai sumir rádio, sumir tudo. Só vai dar negócio de redes sociais. Eu falei, eu vou aí, mas aí eu acho que não vai dar rock, não. Ele falou, vem aqui. Aí botou a câmera ali, né? Botou a câmera, falou, vai ali e finge que tá apresentando um cantor. Aí eu fiquei pensando assim e tal. Aí eu falei, com vocês, no Crédito Carral, o rei Roberto Carlos. Pronto, você nasceu pra coisa. Aí me incentivou e eu tô aqui até hoje. Quantos artistas você já gravou na TV Kaká? Rapaz. E teve esse artista também, né? Aí veio a vantagem das redes sociais hoje, que não tem como você mentir, né Valmir? Não tem como você mentir. Você falou uma coisa interessante, que tem muita gente que às vezes vai na história do cara pelo Instagram. Aí o cara entra no Instagram da pessoa, tá lá, 1.800 pessoas. Eu falei, isso aqui é um Zé Ninguém. É assim mesmo.
É um Zé Ninguém, mas o cara não vê as outras coisas que É. tem das redes sociais Exatamente. que ele domina. Tipo assim, o meu celular hoje, Dário mesmo, foi um que me falou, você é louco, rapaz. Como é que você tem 80 grupos no seu celular? Eu tenho 83 grupos no meu celular. Entendeu? 83 grupos. Então eu tenho grupo praticamente do Brasil inteiro. E além dos grupos, tem o Instagram, tem o Face, tem o Twitter, tem o... O cara me ligou ontem lá de Rio Grande do Norte, que pegou o meu contato no grupo do Kaká. Kaká. Eu fiz um logotipo também para uma outra Eu empresa. gravei o podcast lá no Valmir Meirelles, assisti. contando a história lá Tem um do corte Amado que Batista. chegou a 2 milhões. Passou de 2 milhões no Instagram. Centenas de pessoas 2 copiaram o meu milhões, vídeo. 2 milhões. Bacana. Mas não foi, foi uma pessoa que fez um corte. Acho que teve. É Janja, né? Alguma coisa assim. Tem 2 milhões, cara. Você vê. É uma história, né? E tem então, muita gente que fala que não me conhece. e hoje assim, quantas... O Amado Batista chegou no TikTok 700 mil. Foi derrubado. Olha, Eu recebi. E eu desconfio até hoje que foi a galera da produção do Amado, que foi o primeiro TikTok que derrubaram. Porque uma pessoa me ligou pedindo para tirar o vídeo do TikTok. Eu falei, não vou tirar. Não vou tirar porque você não é dono do TikTok. sério, meu? Aconteceu isso? Pediu, pô, uma pessoa dizendo que é. Não sei. É porque se você vê tanta conversa, você não acredita. Uma pessoa pediu. A gente gostaria que você tirasse esse vídeo. É porque tem fã que se incomoda. Pode ter sido um fã? Pode. Pode ter sido a produção? Pode. O cantor Mastruz me ligou para reclamar do que eu tava falando. Eu falei, macho, o que eu falei eu posso provar, tá? O vídeo aí. Sim, claro, lógico. Não, mas você não pode ficar falando assim, porque você falou que não tinha gente, mas depois chegou gente. Opa, chegou gente depois. Mas começaram sem ninguém. Um show, um Ticumia lá um evento que tinha na Bahia, conhecido como Ticumia. Só que o Ticumia é um evento que começa meio-dia. É tradicional de São João. É muito forte esse evento. E a Márcia Leite entrou meio-dia. Eu falei, macho, como é que uma produção... E não tinha ninguém. Tem ninguém, porque não tá ninguém meio-dia. A primeira banda. Fala, como é que vocês colocam uma banda que nem Márcia com Leite, vocês querem queimar a banda? Não, é porque tem macho que abraça com as pernas, dá nisso. É pior que Mas é mesmo. aí onde que tá? Lógico. Hoje com a rede social, forte do jeito que você vai achar ruim porque você tá falando a verdade? Não entendi. É quando você fica procurando se você tá assunto inventando, pra falar, né? Quando o cara conta Não fofoca, tinha ninguém, ponto, hein? ó, no meu podcast, geralmente, sempre sai uma fofoquinha. Ah, fulano disse isso, aquilo. Tu assistiu o podcast, macho? Não, assiste pra tirar a conclusão, porque o podcast tá lá no ar. Se fosse fofoca, eu não ia deixar no ar. É uma verdade que eu contei. E eu assumo. Ponto. Eu não tiro uma letra do que eu disse. Por exemplo, na época nós comentamos aqui logo no começo do nosso bate-papo, banda que tocou no Patativa, né? Por exemplo, a Roberta Miranda, ela é minha conterrânea. Eu sou de uma cidade com nome de Diamante, aí passa Diamante, Boa Ventura, Taporanga, Piancó, Patos. Ela é de Patos, Piancó, entendeu? E eu sempre admirei ela pelo fato de eu ser da Paraíba. Tocava sempre Roberta Miranda no meu programa, tocava demais. Ela veio uma vez aí no Patativa, e na época eu tinha uma loja aqui na Piraporinha e eu comprava mercadoria no Paraguai. Eu ia buscar mercadoria no Paraguai. E eu trouxe uma câmera do Paraguai, inclusive para tirar foto da Roberta Miranda, no Patativa. Comprei a câmera, trouxe, fui para Patativa, entrei no camarim lá, fiquei com a câmera lá. Aí ela entrou lá no camarim, ela botou a cabeça assim na porta, abriu um pouquinho da porta assim do camarim e falou: quem tiver com câmera aí, eu nem saio. Puf, fechou a porta. Meu amigo, mas quando eu vi aquela cena, deu vontade de eu pegar a câmera e tacar no chão. Eu falei, não vou fazer isso porque custou muito caro, né? Mas aconteceu isso. Então, eu quero falar para todos esses fãs. Você sabe que você vai apanhar, né? Todos esses fãs, gente, pessoal fica se matando pra ir no show do cara. Tem muito artista que nem gosta que a pessoa vá lá no camarim, fique no camarim, tire foto com ele. Cristiano Neves. Cristiano Neves? Não sei. Mas Fui travado, uma vez lá no Patativa, O Kaká tá puxando o saco do Cristiano. tô vendo, lá no também. Patativa, aconteceu também, eu levei uma banda para fazer a abertura da banda Calypso, estourada. Na época, Patativa lotado, travado. Aí, a menina desceu do camarim, aí foi lá, posso tirar uma foto com você, Joelma? Aí a Joelma pegou, pôs a mão assim, mas fechou a cara, porque você conhece o artista quando ele tá feliz e quando ele não tá feliz, né? Exatamente. Aí fechou a cara, tirou a foto com a menina, né?
Aí tudo bem. Aí ela foi lá, entrou no camarim para pegar o microfone. Quando ela foi subir na escada, a menina correu para tirar uma foto na escada. Posso tirar uma foto com você? Aí ela olhou assim, mas você de novo? Aí pegou, subiu e não tirou mais foto com a menina. Então, tipo assim, essas pessoas que vai no show, fica se matando para pegar na mão do artista, tirar foto. O artista não gosta disso, não. Tem muitos que é a distância, meu. Ah, deixa eu falar de um outro artista aqui que é, esse artista, eu tiro o chapéu pra ele. Ele é foda. É Edmilson Batista. Edmilson Batista. Edmilson Batista. Levei, ó. Tem pra ninguém não. No dia Ali da galinhada lá, Tem pra ninguém não. eu fui Eu no vou GD, trazer ele aqui a um convite desse camarada aqui, fui no GD, aqui no Piraporinha. Tem pra ninguém. Minha Edmilson. esposa e levei meu sogro. Nesse dia que o Edmilson estava lá. Como é bom ser lembrado assim, né, cara? Putz, é diferente demais. cara não entende. Edmilson, ele Tá falando saiu. na verdade, então. Edmilson, ele veio na nossa mesa. Tem coisa melhor do que ser lembrado. Não. Do que Edmilson, você ser lembrado. Edmilson, ele veio na nossa mesa, tirou foto comigo e minha esposa. Eu tenho foto dele até hoje na GD. Abraçou meu sogro lá, comendo. Tá vendo que ele é com todo mundo assim? É humilde demais, demais. E meu sogro é o seguinte: meu sogro ele já chega no lugar perguntando se tem comida, né? Meu sogro é desse jeito. Tá brincando, sério? Ele já chegou, tem comida, já tá. É assim. Nossa! Tem mesmo muito fome, tá certo. Minha esposa tá me olhando ali do lado. Mas meu sogro é desse assim, da onde ele chegar, ele fala assim, E mas ele a tá comida errado, já não. tá pronta. Eu fui no aniversário agora da minha sobrinha, aí quando ele chegou, lá tinha um buffet e tal. Quando ele chegou, ele falou assim, mas a comida já tá pronta, vai servir que horas? Ele é assim. Nossa! Então, o Edmilson Batista é fora de sério, ele vai de encontro a você mesmo, é um cara, gente boníssima demais, então eu não como diz o Valmir Meirelles, cara, é bom ser lembrado dessa forma. Com Então, eu certeza. fico muito Ali feliz. é fantástico. Edmilson Fico muito é feliz sem desse palavra, tipo. viu? Então, tipo assim, eu já passei por algumas, mas o que ficou marcado na minha cabeça, se chama Cristiano Neves. Eu admirei demais, admiro o artista, mas como pessoa, me ajuda aí, não vai não. E não entra, não desce, não tem jeito, não vai. E eu não quero nem saber. E outro agora, esse tal de Pedro aí, que é o irmão do Francis Lopes. Da E produção. eu quero acreditar que não seja o Francis Lopes me boicotando, ou que ele ouviu a música ou não, mas eu sei que resposta nenhuma eu tive a respeito disso. Então, Pedro tá fora da minha... nas histórias de boteco, eu já tesourava ele na hora. Beleza, bom demais, né? E outra, eu tô aprendendo com você, bicho. Eu não queria polêmica, eu achei, Não, eu achei que a gente ia vir aqui. você já bater tá uma convidado papo- pro meu podcast, porque Ah. vai ser bom. Vai ser bom. E como estreia, eu quero aqui, viu, Cacá, já agradecer. Eu tô vendo que a produção já tá dizendo ali que a gente tem que encerrar, mas agradecer imensamente aqui o convite. Imagina que é desejar isso. toda a sorte do mundo para você. Foi um prazer participar do lado do Jota aqui, um cara que tem história também no rádio. Vocês dois representam, né? O Dário, que está nos bastidores ali. Sim, com Que é certeza. um cara que também é responsável por todo esse movimento do forró que aconteceu forró, em São Paulo, né? E o Darlan, que é o cara que Fica faz por trás das câmeras, né? captação, que também que já passou por tudo que é banda de forró Já gravou gravando. junto. Aí tem história, viu? Gravou. Aí tem história. A lente dele já mostrou a realidade de muita gente. Então tem muita gente que não me conhece, Valmir, mas eu tenho uma história registrada aqui e eu sempre tinha vontade de fazer isso, né? E aqui é as bandas que eu sempre vendi, tá aqui é Racha Chinela, Roberto, Cristiano Neves, Sandro Matos, rapaz, tem muita banda aqui, nossa, o Elis do Teclado, Genil Ginaldo, os meninos de Goiás. E eu queria que você falasse pro pessoal um pouco da minha história. Eu, Carlos Alberto Lima da Silva, conhecido como Kaká Produções, cheguei em São Paulo e aí tá um pouco da minha história. Se você puder relembrar para todo mundo que às vezes não me conhece, respeitar um pouco o trabalho da gente e a história que a gente tem, né? Ô Kaká, eu vou fazer diferente. Como eu citei aqui embaixo, as rádios que você trabalhou, e a sua história aqui, ela representa, para mim, representa muito dentro de todo o conceito que a gente está falando. E às vezes a pessoa, quando ela fala sobre a gente e não conhece a nossa história, de nada serve esse apontamento. Então eu parto do princípio de que quer falar de mim ou sobre mim,
conheça a minha história. Sim, E claro. o que eu quero falar a respeito desse camarada aqui é para você que não conhece Kaká, para você que fala, nunca ouvi falar. Busca a história do cara antes de você falar, pô, mas Kaká é isso. Eu acho que todo mundo tem os seus percalços no meio do caminho, Coisas boas e altos coisas ruins, baixos. né? E a gente não pode. Se a gente fosse agradar todo mundo, eu parto do princípio de que assim, 50%, isso no mundo, tá? Nós agradamos 50% e outros 50% a gente vai desagradar. Isso pelas nossas próprias escolhas. Sim, com certeza. Tendo em vista que, assim, quando nós falamos, às vezes eu quero torcer pro Corinthians, pô, mas tem um cara que torce pro Palmeiras, já decepcionei aquela pessoa porque somos rivais de time. Então, esse é um dos grandes problemas. Então, nós vamos decepcionar sempre alguém fazendo o certo ou fazendo aquilo que eles acham que é errado. Então, eu quero aqui, né, parabenizá-lo, o senhor Carlos Alberto Lima da Silva, conhecido como Kaká Produções, ele que chegou em 91 em São Paulo, né? Chegou em São Paulo em 91, passou por inúmeras emissoras de rádio, como eu já citei aqui, e foi um dos maiores vendedores de show de São Paulo. Eu ia falar da Zona Sul, né? Mas é de São Paulo. Né? Tudo em qualquer lugar, interior. Hoje, viajei muito. você tem em mente quantas bandas você trabalhou em São Paulo, você Ave vendeu? Maria, não tem nem como somar a quantidade. Casas de show hoje, tem alguma que você nunca levou uma banda sua? Rapaz, só se for Casa Nova, mas antiga, todas levei banda. Todas. Kaká Produções. Hoje iniciando um novo projeto, podcast Mandacaru, recebendo essa lenda, porque não deixa de ser um grande apresentador, Valmir Meirelles, um grande apresentador, um grande comunicador, hoje com um podcast maravilhoso. Qual que é o nome mesmo lá que eu... Tem sonho? Oi, tem. Duas conversas podcast. Duas E conversas. ouvindo de você é uma honra. Você E falar assim, isso. se você não me convidasse, eu ia me autoconvidar. Não, eu vou lhe convidar Pra ir porque lá. você sabe muito da história. Você viveu tudo isso que a gente viveu, né? Então, Sim, é um cara sim. que... Eu vim depois do Kaká, mas eu tive um orgulho, eu tive grandes professores. É como eu falei, o rádio, quando eu vim pro rádio, foi por internet. Olha, o rádio é a melhor escola. É O verdade. rádio é o melhor e vai ser sempre o maior veículo de comunicação. E o rádio, falam que o rádio vai acabar, o rádio não vai acabar. O rádio vai migrar para uma outra plataforma Exatamente. que vai Que já redistribuir- tentaram fazer lá vai atrás. redistribuir ele. E quero um exemplo, o Dário Magalhães vai lembrar disso, o Kaká vai lembrar disso, que Samuel Gonçalves, ele já fazia um programa de rádio na TV. Né? Sim. Então Eu assisti Samuel Gonçalves quando cheguei aqui em 93. De manhã ele tinha um programa. Então, Que apresentava os clipes. Ele fazia o programa e apresentava os clipes. quando se fala É de programa de coragem, rádio. quando se fala, e aí eu não estou puxando sardinha, mas quando se fala de coragem, eu falo dentro dessa história aqui a coragem que Kaká tem. Porque Kaká, quando ele começou a fazer o programa dele, ele foi julgado, eu falo isso porque eu presenciei, ele foi julgado pelo jeito de falar, pelo jeito de vestir, ele foi julgado pelos brega que ele tocava, porque ele tocava os brega que ninguém tinha coragem de tocar na época, né? O forró já era difícil para ser tocado. Imagine o brega. Então, e Kaká fez isso com excelência, tinha uma audiência danada e quando eu pegava, eu só tinha o trabalho de manter a audiência e pegar os ouvintes dele para ser meus ouvintes também. Então a gente tem uma história dentro disso daí, por isso quero parabenizá-lo, tá? Mais uma vez pela sua trajetória, pela sua carreira, tá aqui ele novinho, parecendo um bebezinho com bunda de neném, né? Mas e quero aproveitar a audiência, Tá lindo. a audiência do seu podcast aqui e convidar a galera para ouvir, né? Ou a nossa Águia Dourada FM, o programa Sem Medo de Ser Feliz, todo sábado de 1 às 3. Baixa o aplicativo. Olha, o aplicativo, galera, o aplicativo. Levinho e é gratuito. Eu falo uma coisa pra você, eu sou um cara viciado em notícia, né? Se alguém. Eu deveria ser político, eu gosto de política. Né? Mas quem sabe se você não vai ser. Não, porque assim, você tem que ter um lado. E quando você pega um lado, você deixa o outro lado, aqui dá os 50%. É verdade. Então eu prefiro ter os dois lados. Eu tiro as minhas conclusões de tudo que está acontecendo no país. Inclusive, hoje eu tô meio chateado, porque fui vítima do Banco Master. Por que fui vítima? Porque eu tenho uma conta na Will e eu recebo os pagamentos do podcast
dos patrocinadores pelo Will, que é o meu e-mail, que é a minha chave Pix. Aí de manhã eu estava lendo no G1 lá, o Will, Banco Central decreta a falência do Banco Will. Falência não, liquidação do Banco Will. Eu dei um susto assim, falei, não é possível. Perde tudo. Quando eu fui ver, tá bloqueado minha grana. Danou-se. Ele não abre mais o aplicativo, aí a gente não sabe se o fundo, um fundo que vai fazer o pagamento vai pagar, enfim, é complicado. Mas o problema é se o banco tiver... O que acontece? É um problema assim. Eu entrei em outra coisa que não tem nada a ver, né? Não, mas é bom. Mas só para concluir aqui. É bom. A Mastercard que estava mantendo o banco. E o Banco Will não estava pagando. Eu pagava boleto. Então, todo mundo que pagou boleto para o Will não passou para o Mastercard. Aí a Mastercard cortou. Porque o Master já tinha sido cortado. Deixaram por um mês, que estava sendo vendido para um fundo árabe. Bom, enfim, um rolo danado. Então, corre o risco de toda a grana que cair do fundo ir para a Mastercard. E a gente não receber nada. Olha aí. É complicado, né? É complicado. Entendeu? Então, Mas, sendo enfim. assim, como é que te acha nas redes sociais? Arroba Duas Conversas é o podcast e arroba Valmir Meirelles. Ponto. E eu vou estar lá. E como te acha nas redes sociais? Redes sociais J Santos, J com 2T, Jotta Santos ou Boteco do Zé Litro. Aproveitando, quero falar para toda a galera aqui e você que estiver passando na Zona Sul, Rua Daniel Klein, número 456, Boteco do Zé Litro é onde a gente encontra, é o lugar, o lugar que você pode fazer também uma gravação do podcast lá, porque é massa. Vamos lá, sim. Vai ficar legal. É direto do boteco. E rola, vai ficar Ideia muito boa, bacana, ideia boa. boteco rústico, bacaninha. Você é convidado aí Opa, lá. na hora. Se você não toma cerveja, você vai tomar refrigerante. Eu parei de tomar, mas eu vou tomar um refrigerante. E Cacá, já convidei, tá convidado, mas eu quero convidar você. Boteco do Zé Litro. Lembrando que o grupo JCA também, né, que é a nossa empresa, ela trabalha com audiovisual, né, de logotipos, desenvolvimento de logotipos, né, que a gente faz. E dentro do grupo JCA, administração de condomínios, que a gente trabalha hoje, boteco, festa, shows e eventos, e assim vai. E ache nós lá. E hoje, na Águia Dourada, hoje, né, estreou sábado a minha esposa, que eu coloquei ela lá para contar fofoqueira, virou da bichinha, para falar das novelas, para falar da vida dos artistas. Então, por lá. E o logotipo da TV Cacá é uma referência. TV Cacá no YouTube, mais de 1000 vídeos no canal. Se inscreva no nosso canal TV Cacá no YouTube, teve também TV Barretos. Tudo que foi uma criação minha também, o logotipo. A TV Canal 22, Sling TV da Baixada Santista, criado por nosso amigo J Santos também. E outros logotipos, enfim, aí que ele elabora aí, que quem quiser pegar o contato dele, se não tiver o contato dele, fala comigo que eu passo o contato dele. É um cara ótimo para elaborar o seu logotipo da sua empresa, da sua banda, do seu cantor. Só procurar nosso amigo J Santos. Obrigado. E obrigado também por você não ter. Eu ia polemizar mais o negócio, mas parabéns aqui. Eu vou deixar para falar no podcast dele ou no próximo. Porque é de um tal de um artista aí, que é um cara safado aqui. Foi um artista meu aí, né? Foi meu, deixa em off, deixa pro meu. Mas a orelha desse cara tá queimando, porque assim, eu falei um dia que eu tivesse a oportunidade. Eu ia falar sobre a história. Você vai falar? Lá? Não, depois a gente fala. Deixa pra render outro bloco, porque vai render outro bloco. Deixa o próximo podcast. Gente, o nosso canal no YouTube, olha, podcast, olha, Mandacaru site. Se inscreva no nosso canal para fortalecer, ajudar você, ajudar o tio, a mãe, o pai, a avó, enfim, hein? Todos nós que estiver sempre unido, pegando na mão do outro para todo mundo crescer junto. Assista aí o nosso canal no podcast. Olha, Mandacaru, site no YouTube. Beleza? J Santos, obrigado pelo carinho. Obrigado meu parceiro Valmir Meirelles. Logo vamos estar batendo um papo nós três juntos lá no podcast do Valmir Meirelles. Valeu, se Deus quiser. Um abraço. Só que posso falar tudo que eu quiser lá? Pode. Lá pode ser talento. Lá não é que nem Cacá, não. A minha mulher, Cacá morde a sombra, minha mulher, hoje ela é minha produtora. Ela fala assim, pô, você vai ser processado, infeliz. A gente não tem o que pagar, não. O meu tá em caminho, mas eu tô até chegar. Encerrando o nosso bate-papo aqui, o Valmir, o J Santos. Vai render até outra oportunidade, assim, se Deus permitir.